A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Se põe de pé no seu lugar, nessa hora, vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa ocasião oportuna de estarmos aqui para adorá-lo, para engrandecê-lo, para nos aproximarmos uns dos outros, crendo que antes de chegarmos aqui Ele já estava, não é? Porque Deus está em todos os lugares, mas tem um lugar especial que Ele gosta de dar, que é na nossa vida, no nosso coração. E tem uma ambiência especial onde Ele gosta de se manifestar, que é na nossa comunhão, não é mesmo? É o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito de Deus. Amém? Ele promove isso no nosso meio, é por isso que Ele te trouxe aqui. Estamos em pleno, no meio aí de um feriado, numa sequência de um feriado, em que tantas pessoas estão entregando as suas vidas a toda sorte de prostituição, de carnalidade, de permissividade. E Deus te trouxe aqui, olha que privilégio. Feche seus olhos. Por onde você andava em outros carnavais? Você se lembra de onde Deus te tirou? Você se lembra? Quantas e quantas vezes você ficava embriagado, drogado, muito doido, entregue a todo tipo de perversão. Chegava essa época do ano, era tanta coisa que acontecia. Deus teve misericórdia por sua vida, por isso você está aqui hoje. Ele te resgatou. A palavra nos garante que Ele nos tirou do império, de um império porque nós éramos dominados pelo império das trevas. E quando nós estamos sob o domínio, nós não fazemos a nossa vontade meramente, nós somos induzidos ou coagidos a fazer aquilo que nem mesmo desejamos, ou somos escravos dos nossos desejos, da nossa concupiscência. Mas esse império não está mais imperando sobre você, porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é por essa razão que você está aqui nessa noite, porque o amor dele, esse amor antigo, esse amor eterno, esse amor que não tem fim, esse amor alcançou a sua vida e te tirou de onde você estava. Isso é um grande motivo de celebração. Isso é motivo para nos alegrarmos eternamente. Isso é motivo para saltarmos de alegria. Não essa alegria falsa que as pessoas perdem na quarta-feira de cinzas. Não essa alegria passageira, efêmera, temporária, que não dura uma semana e depois se contabiliza os desastres, depois se contabiliza as decepções. Jesus nos promete e nos dá alegria eterna, porque nós estamos nele. Ele é o motivo da nossa alegria. Se você está aqui nessa noite, se alegre nele e faça desse tempo como se fosse o último da sua vida. Celebre muito mais do que você celebrava quando estava nos bailes de carnavais. Celebre muito mais do que quando você corria atrás do trio elétrico. Celebre muito mais, muito mais, porque hoje você tem motivo para fazer isso. Hoje nós andamos como os que sonham, nosso coração está cheio de alegria, a nossa boca está com riso, um riso verdadeiro, de um gozo eterno, de uma alegria verdadeira, que não passa depois do carnaval. Aleluia. Jesus, muito obrigado, porque Tu és o motivo da nossa alegria. Jesus, muito obrigado, porque Tu és o motivo da nossa celebração. Jesus, muito obrigado,
porque o Senhor nos dá a condição de expressarmos com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que somos, com tudo que temos. O Senhor nos dá a chance nesse dia que se chama hoje, de celebrarmos com alegria o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda há de fazer por nós, porque Tu és um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso, nessa hora, Senhor, venha refrigerar os nossos corações, venha trazer de novo a alegria de ser crente, venha trazer de novo nos nossos lábios os verdadeiros cânticos de louvor e adoração, que partem de um coração alegre, que aformoseia o rosto, que traz alegria, expressividade, espontaneidade na Tua presença. Em nome de Jesus e para a Tua glória, cria aqui no nosso meio, ó Deus, a ambiência, a atmosfera adequada, a manifestação do louvor, da adoração que o Senhor merece receber, da qual o Senhor é digno. Nós oramos também, Senhor, para que tudo que aconteça nesse prédio, nessa igreja local reunida, lá nos adolescentes, lá no Kids, em todas as reuniões que acontecem aqui, que o Teu Espírito possa ter liberdade, que o Teu Espírito possa nos conduzir, que haja ordem e decência, mas haja liberdade e alegria na Tua presença, Senhor. Instrua os professores lá no Kids, no Resenha, instrua aqueles que irão ministrar nessa noite, tanto o louvor quanto a Tua palavra, e nos conduza, Deus, nesse caminho de alegria, de paz, de contentamento, que só podemos encontrar naquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje nós temos o privilégio de agradecer pela morte, mas também celebrarmos a vida. O seu Deus está vivo, e nele você vive, nele você existe, nele você se move. Ele é o motivo da sua adoração, Ele é o motivo da sua alegria. Por isso adore o Senhor com todo o seu ser, com tudo que você é, inteiro de presença, em nome de Jesus e para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Com intensidade queremos Te entregar, Pai, como foi dito, por inteiro nosso coração diante do Senhor, porque não é por causa de nós, ó Pai, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor escolheu nos alcançar e colocar à nossa disposição, Pai, a Tua redenção. Aleluia. Te bendizemos, ó Deus, te bendizemos, Pai. Exaltado é o Teu nome. Você pode se alegrar no Senhor nessa verdade? Amém? Aleluia. Sobre mim, me
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno Jesus, digno Jesus. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Aleluia! Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é
Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Aplauda, porque Ele, somente Ele é digno. E nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade sempre. Cada dia da nossa vida, cada instante do nosso viver por toda a eternidade. Recebe todo o honra, Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade.
nós estarmos aqui. Aleluia. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não há outro, não há outro, não há outro, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Não há outro. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Aleluia! E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele vem, Maranata vem, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, Jesus. Aleluia. Adore Ele com suas palavras, igreja. Adore. Deixe fluir no seu coração cânticos espontâneos de louvor e adoração a Ele. Adore a Ele. Diga a Ele o quanto Ele é, o que Ele significa para você. Lembre-se de onde Ele te tirou e adore a Ele, porque Ele escolheu te resgatar, apesar de mim e de você. Oh, Jesus. Adore a Ele, adore, adore. Diga palavras de louvor, de amor. Declare o seu amor a Ele.
Você não precisa esperar a música para te mandar fazer isso. Você não precisa esperar um momento de louvor no culto para fazer isso. Ele é o motivo da sua vida. Ele é o motivo da sua existência. Nele, por Ele, para Ele, você se move. Externe para Ele. Você é livre. Você é livre. O Rei dos Reis está aqui e Ele te escolheu. Isso não é chavão, isso é a palavra de Deus. Ou nós vivemos ou não vivemos. Não tem por que a gente se segurar tanto, não tem por que a gente ficar tão preso numa caixinha do politicamente correto. Eu sou apaixonado pelo meu Senhor. Eu sei que você é também. E o mundo precisa ver isso. Não apenas a casca, mas no dia a dia, nós declarando: nós somos apaixonados pelo Senhor, ó Deus. Nós escolhemos o Senhor, ó Deus. O Senhor entrou na nossa história e mudou totalmente a nossa vida. Pura e simplesmente pela sua vontade, não pelo nosso merecimento, pela sua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Irmãos, agora você vai dar a mão para um grupo de 3 pessoas aí do seu lado, 3 ou 4 pessoas. Você vai perguntar para ela por qual razão que ela precisa que você ore pela vida dela. É hora de você compartilhar aquilo que está no seu coração. Quem sabe essa é a única oportunidade nessa semana de alguém orar por você, sabendo das suas necessidades. Diga o seu nome, conheça esse seu irmão que habitará eternamente com você. Conheça aí dos seus desejos, das suas necessidades, das suas aflições, das suas angústias, das suas esperanças e dos seus desesperos. E coloque cada pedido diante do Pai, que nessa hora contempla o seu povo de mãos dadas, orando, intercedendo uns pelos outros, porque somos uns pelos outros. Somos uns pelos outros. Deus ouve a sua oração. Deus não apenas ouve, como Ele responde a sua oração. Ele é Deus presente. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus sempre presente. Ele mesmo disse que nos enviaria o Consolador, que estaria no nosso meio todos os dias. Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós. Nada se compara ao privilégio de Deus estar em nós. Por isso, abra os seus lábios, fale ao Deus que te ouve, ao Deus que está atento à sua oração, ao Deus que ouve até mesmo as lágrimas que se transformam em gemidos inexprimíveis aos homens, mas traduzidos diante do Pai, que conhece o que o seu coração ora e o que a sua boca verbaliza. Por isso, abra os seus lábios, fale com Deus. Não há oração que nós não podemos fazer a Deus. Não há assunto que não podemos tratar com o nosso Deus. Ele é muito interessado em te ouvir. Ele é muito interessado em estabelecer uma relação com você, e te transformar, e dialogar com você.
do universo. Não há nada, não há nenhum domínio na terra em que o Senhor não possa dizer que Tu és Senhor. Não há um sentido sequer das nossas vidas onde o Senhor não seja o Senhor, onde Tu não sejas o Senhor, o dono. Estabeleça o Teu trono sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Seja o centro da vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Seja o centro, a razão do viver, a alegria, o motivo de levantar todas as manhãs, o motivo de deitar, de pôr a cabeça no travesseiro e descansar, porque temos um Pai que trabalha por nós. E enquanto dormimos, o nosso Pai trabalha. O Senhor trabalha por nós. O Senhor cuida de nós. Oh, Paizinho, tantas orações que partem de corações que em tantos tempos duvidaram de que o Senhor verdadeiramente pudesse fazer o que o Senhor faz. Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus eterno. Tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus incomparável. Contemple, Deus, cada coração. Contemple cada oração depositada aos Teus pés. E faça conosco conforme a Tua vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Oh, Jesus, alegra-nos em fazer a Tua vontade. Alegra-nos em alinhar a nossa vida com o Teu propósito para cada um de nós. Encha o Teu povo de alegria. Que a nossa boca se encha de risos, risos verdadeiros, alegria verdadeira, Senhor. Abençoe o Teu povo para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Quero chamar a Miriam aqui para trazer uma palavra, porque a minha voz está quase acabando aqui. Nós vamos orar pela Miriam. Estenda suas mãos. Vamos abençoá-la, para que ela traga de Deus aquilo que Ele tem falado ao coração dela, para abençoar as nossas vidas. Amém? Estenda sua mão em direção à vida da Miriam. Paizinho, está aqui a Miriam, Senhor. Ela é sua filha, sua serva. Ela é alvo do seu cuidado. O Senhor cuida dela, o Senhor instrui a Miriam. O Senhor traz à memória dela aquilo que ela precisa lembrar. O Senhor tem dado a ela experiências transformadoras. Mas o Senhor tem ensinado a Miriam através da Tua palavra. E nessa noite, de uma forma especial, nós pedimos ao Senhor que derrame unção, derrame graça, para que o dom na vida dela possa fluir e ela possa comunicar com toda liberdade aquilo que está no seu coração para a vida da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, tire da vida da Miriam todo e qualquer impedimento, como também tire da nossa vida, Senhor, todo tampão dos nossos ouvidos, tudo que atrapalha a comunicação, tudo que nos distraia, tudo que nos faça ter sono, esmorecimento, cansaço, no momento da Tua palavra. Arranque, cria aqui no nosso meio, Deus, a ambiência adequada para que o Evangelho seja proclamado e que isso traga salvação, transformação, encontro contigo, porque o Evangelho é um encontro, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite desejosos de nos encontrarmos contigo na Tua palavra. Revele, fale, dê a Miriam autoridade e intrepidez e cuide da Tua igreja, Deus, através da Tua palavra. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento, né? Romanos 11 hoje. E eu vou pedir os irmãos para ficarem bem atentos, porque nós vamos tentar estudar o capítulo todo, tá bom? Então vamos lá. Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá
Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E disse Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também, tu serás cortado. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar de seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes,
para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Queridos, Paulo, ele vai dar continuidade ao ensino que ele está fazendo desde o capítulo 9. Capítulo 9, 10 e 11 é uma sessão só, é um assunto só, e ele vai terminar esse assunto agora no capítulo 11. Que assunto é esse? Ele vai falar com os judeus, escrevendo a carta para Roma, e ele vai imaginar que está conversando com um judeu e faz algumas possíveis perguntas. Ele vai dizer que são objeções, né? E ele vai falar que nem todo judeu será salvo, nem todo Israel será salvo. Então, mediante essa afirmação, Paulo traz algumas objeções. Quais foram elas? A primeira é que se nem todo Israel foi salvo, então Deus é infiel em cumprir com as suas promessas. Então, Paulo ele responde no versículo 6 do capítulo 9, que nem todos os de Israel são israelitas de fato. Então, Paulo ele traz uma separação entre Israel étnico e Israel espiritual. Nem todo Israel como nação, não apenas porque é judeu de sangue, é judeu hereditário que será salvo. Não, existem aqueles que são o Israel espiritual, com um propósito específico. Então vem a segunda objeção. Se Deus escolhe uns e não outros, então Deus é injusto? E aí ele responde no versículo 18, que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E ele traz o exemplo de Moisés, dizendo que ele estava lá no monte, recebendo as tábuas da aliança, e ele estava demorando lá em cima com Deus, e o povo cansou de esperar, criou um bezerro de ouro, começou a adorar o bezerro, e Deus disse para Moisés: ô Moisés, o teu povo pecou, ele é idólatra, e eu não vou com eles, eu vou mandar um anjo para ir. E aí Moisés diz: não, eu não quero anjo, eu quero o Senhor, a presença do Senhor. Isso era a marca registrada do povo de Israel, que o próprio Deus caminhava junto. Então, ele pede mais. Moisés diz: eu quero ver sua glória. E quando Deus passa de costas, Moisés vê a glória de Deus, e aí Deus solta essa frase: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E isso nos traz a ideia de que Deus não faz simplesmente porque nós estamos pedindo Ele para fazer, porque Ele é soberano. A soberania de Deus, ela sai de dentro da nossa caixinha, né, da religiosidade, que às vezes nós temos que controlar Deus, né, no nosso mundinho evangélico, cristão, né, e nós então achamos que Deus tem a obrigação de nos atender e atender as nossas orações. Então Deus está dizendo aqui: eu vou atender, Moisés, porque eu quero ter misericórdia. É porque a minha natureza é ser misericordioso. Então vem a terceira objeção, que é: então, se o Senhor escolhe alguns e não outros, então por que o Senhor se queixa dos que não foram escolhidos? Por que o Senhor se queixa do Israel étnico? E aí ele vai dizer que a culpa é de Israel. Se Israel continuou na incredulidade, se Israel escolheu permanecer, né, no zelo sem entendimento, como nós vimos no capítulo 10, a culpa é de Israel. Por isso que Deus se queixa dele. Então traz o contraponto da soberania com a responsabilidade humana.
Então, no capítulo 10, Paulo traz para nós a questão do zelo sem entendimento, que vai nos levar, que leva ao fanatismo e leva à obstinação e à religiosidade. Por que era um zelo sem entendimento? Porque eles buscavam a salvação pelas obras. Eles achavam que pelo fato de serem israelitas e por praticarem a circuncisão, serem filhos de Abraão, isso garantia a salvação, e era um zelo sem entendimento. Então, semana passada nós vimos que mesmo sabendo que Deus escolhe alguns e não outros, sabendo que Deus continua permanecendo fiel e mantém as suas promessas, nós não podemos nos ausentar da responsabilidade de evangelizar. Temos a obrigação de ter uma vida cristã que fala Cristo, né? Que expõe Cristo, que faz Deus conhecido. Esse é o chamado de Israel. Israel não entendeu e hoje a igreja tem esse chamado, que é fazer Deus conhecido entre as nações, e nós negligenciamos esse chamado quando achamos que não é responsabilidade nossa, só de apenas um pequeno grupo. Eu não sou evangelista, o meu dom é pregar. Querido, todos têm que ir, o ID é para todo mundo. E mediante isso, no finalzinho do capítulo 10, eu quero que você veja comigo, por favor, 10, versículo 19, Paulo, ele traz uma passagem de Deuteronômio dizendo: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então Moisés já profetizou há muitos anos antes de que Deus tinha um plano de evangelização, tanto para judeus quanto para gentios. O que Deus está fazendo? Deus se aproveita da incredulidade, porque Deus transforma maldição em bênção, né? Coisas ruins, Ele traz propósitos, fins, propósitos divinos em relação à sua palavra. Então, Ele vai fazer com que a incredulidade, o enrijecimento de Israel alcance os gentios. E Ele vai dizer aqui que vai se revelar um povo que não procurava por Ele, era um povo que era uma gente insensata, para provocá-lo à ira. Então olha só que interessante, Deus traz a graça para os gentios, estende a graça para nós, para provocá-los aos ciúmes. Por quê? Porque antes Israel, como ele não tinha entendido o seu propósito, eles achavam que o Deus de Israel era apenas deles mesmo. Eles não entenderam que era uma missão para fora. E às vezes a igreja é assim, né? Ela não entende que a missão dela é para fora. E ela excluía totalmente os gentios. Ia comer com um gentio, por exemplo, tinha todo um ritual de purificação, porque ficava contaminado só de comer, conversar com um gentio. E aí Deus está dizendo isso: você rejeitou o meu ensino, a minha graça, então eu vou estender isso para aqueles que você rejeitou. Então Deus tem senso de humor, né? Então, mediante essa fala, tem ligação com o capítulo 11, que nós vamos começar agora. Versículo 1, quando Paulo, ele faz essa pergunta: porventura, Deus teria rejeitado seu povo? Então eu quero que você veja, perceba, que no capítulo 11, em boa parte dele, Paulo, ele vai repetir o que ele já vinha ensinando. É como se Paulo estivesse passando um rejunte ali, colocando mais cimento nos tijolos que ele já vinha colocando. Ele está fortalecendo o fundamento, a doutrina, desde o capítulo 9, e agora ele está fechando o assunto. Então, muito aquilo que nós lemos hoje, Paulo já ensinou, mas ele está reafirmando as afirmações dele. Então, vamos lá. De modo, é rejeitado o seu povo? Ele vai dizer que de modo nenhum. E aí ele dá exemplo dele, ele vai dizer: porque eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim. Então, Paulo fala: olhem para mim.
O temor de Paulo é que quando ele diz nem todo o Israel será salvo, é que os israelitas digam assim, então se nem todo Israel vai ser salvo, eu vou viver a minha vida. Vou continuar na incredulidade. E será que eu fui escolhido para isso? Então Paulo vai dizer o quê? Que a graça continua sendo estendida para os judeus e ele é um grande exemplo. Por quê? Porque ele era perseguidor dos judeus, dos cristãos, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. E mesmo assim, com todo aquele fanatismo, com todo aquele zelo sem entendimento que Paulo tinha, ele foi alcançado pela graça. Então, se Paulo, que foi aquele monstro, foi alcançado pela graça, quanto mais os outros judeus, era para dar esperança para eles. E aí no versículo 2 ele traz o exemplo de Elias. Ele vai dizer, 1 Reis, capítulo 19, Elias ele vai matar os profetas de Baal, e ele escuta uma ameaça de Jezabel, e ele cansado corre para a caverna. E lá ele vai conversar com Deus e vai dizer o quê? Deus, não sobrou ninguém, só sobrou eu. Aí Deus responde o quê? 7.000 eu separei, 7.000 não se dobraram os joelhos a Baal. Há um remanescente. Então Paulo está trazendo o exemplo de Elias. Por quê? Porque Elias estava vivendo um momento que ele achava que Deus não ia mais cumprir os propósitos dentro de Israel. E Deus diz o quê? Há um remanescente. E hoje permanece esse remanescente. Ele vai dizer aqui no versículo 5. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Gente, eu assisti um filme essa semana, o Zoológico de Varsóvia, e era na Polônia, na época do Holocausto, e um casal dono, quem já assistiu esse filme? E os donos do zoológico, que foi desativado por causa das bombas, eles têm a ousadia de esconder judeus perseguidos que iam para as câmaras de gás. Eles escondiam esses judeus no zoológico e corriam risco de vida. Era um lindo filme. Tem umas cenas lá que não são muito boas não, criança não assiste não. Mas é muito interessante, eu chorei muito nesse filme, mostrando o quê? Que Deus em todo o tempo levanta pessoas específicas para guardar um remanescente. Esse fato é verídico e eles tem história deles na internet, mostrando, depois de muitos anos, alguns daqueles judeus que ficaram ali naquele zoológico guardados. Ou seja, gente, nós vimos relatos bíblicos, dizendo que 70 anos os judeus ficaram na Babilônia. E eles não perderam a identidade, não perderam a sua fé, não perderam a sua característica como povo. E estão aí hoje, desde 1948, como nação. Deus tem mantido o povo de Israel com um propósito. Isso é lindo. E aí no versículo 6, ele reafirma o que ele vem dizendo durante todo o livro de Romanos. Ele vai dizer, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Esse é um ponto na doutrina bíblica que Paulo está afirmando para nós essa noite, dizendo isso. Não perca essa questão da graça. Porque se você perde a visão da graça, ela deixa de ser. Tessalonicenses, por exemplo, a igreja que foi fundada lá, os judeus, eles entravam, infiltravam ali na igreja e começavam a perguntar para os gentios, assim, você foi salvo como? E aí eles diziam, eu fui salvo porque eu creio em Jesus. Jesus é o meu Salvador, é o Messias. E aí eles falavam assim, mas só isso? Só isso você já é salvo? Eles não é. Paulo disse isso, os pastores, os líderes da igreja aqui dizem isso. E aí eles dizem o quê? Os judeus, não, tudo bem, você continua crendo em Jesus como seu Salvador, mas você também tem que circuncidar. Porque se você não circuncidar, você não é salvo. Ou seja, ele está tirando a suficiência de Cristo, então não é pela graça. E muitas
vezes nós agimos assim dentro da igreja. Nós achamos que é no mérito, na meritocracia, no que fazemos é que vai garantir a nossa salvação. Uma vez, no livro de Mateus, vai dizer que alguém disse: Senhor, eu curei enfermos em teu nome, eu preguei em teu nome. E Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eles tiveram zelo sem entendimento. E o que você está fazendo aqui essa noite? Muitos aqui vieram da outra igreja e têm acompanhado Romanos desde o início. Nós estamos entrando, colocando entendimento no nosso zelo. Porque não adianta você fazer alguma coisa sem entendimento. Você já parou para pensar nisso? Então, ele vai começar a dizer o versículo 7, que é o mais difícil, talvez, do livro de Romanos, da carta de Romanos. Ele vai dizer: que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foi endurecido. Então, no capítulo 9, Paulo ele traz o exemplo de Faraó, dizendo que endureceu o coração de Faraó. Lembram disso? E muitos teólogos vão concordar com o que eu vou dizer. Deus não chega para alguém quebrantado, com o coração voltado para Ele, desejoso dele, dizendo: Senhor, eu quero te servir. Aí Deus vira e fala: não, você não. Não, eu vou endurecer seu coração, porque eu quero que você seja endurecido. Não. Deus apenas permite que um coração já endurecido, que não ouve, a voz dele, continue no seu caminho de endurecimento. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios caminhos. Não há pior punição do que esta. Então, mediante isso, o entorpecimento, como está escrito aqui, um espírito de entorpecimento que o próprio Deus permite, e ele vai trazer Isaías 29, no versículo 8, dizendo assim: olha, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, quando você lê um trecho desse da Bíblia, isolado, você fala assim: Deus é mau. Como é que Deus faz com que a pessoa não veja, que a pessoa não enxergue? Deus está cooperando para que a pessoa não se converta, para que a pessoa não creia. Então, nós entendemos, mediante toda a exposição dos capítulos 9, 10 e 11, que Deus apenas mantém a pessoa, permite que a pessoa mantenha-se naquela postura de entorpecimento. Faraó, ele era um homem endurecido. O desejo dele era que as crianças menores de 2 anos de idade fossem mortas. Então, o pecado já havia ali no coração de Faraó. E Deus usou Faraó como exemplo, e para praticar e para cumprir os propósitos dele na história. E aí ele vem então no versículo 11, dizendo assim: porventura tropeçaram para que caíssem? A pergunta é: a queda de Israel, ela é definitiva? Ela é para sempre? Israel pode ter esperança? E aí ele vai responder então que de modo nenhum, não é para sempre, mas pela transgressão, olha isso, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ele vai repetir o que ele já disse lá no final do capítulo 10. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que Paulo está dizendo aqui? Que o enrijecimento dos judeus, ele redundou em bênção para os gentios. E quando os gentios, gente, eu troco isso lá. E quando os judeus, vocês me ajudam se eu falar errado, tá? E quando os judeus se converterem novamente, o que isso vai redundar? Se o enrijecimento deles trouxe bênção para os gentios, para o mundo,
o que vai acontecer quando os judeus se converterem? E alguns teólogos vão dizer que só pode ser a segunda vinda de Cristo. Então o nosso papel como gentios é olhar para Israel e desejar que a nossa conversão, que a nossa vida com Cristo seja um aio, um instrumento de Deus para que eles sintam ciúmes do que eles estão vendo. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você essa noite. Se entrar um judeu por aquela porta ali, sentar aí pertinho de você e vivenciar um culto como hoje e começa a dizer assim para você: eu vou passar 24 horas com você. Eu te pergunto, será que a sua vida, ela vai fazer com que o judeu olhe e diga: isso é meu, isso é promessa minha, eu que tenho que viver isso? O que está acontecendo? Você aceitou Jesus? Então eu vou aceitar também. Será que a nossa vida tem refletido ciúmes a Israel? Nosso papel é esse. E aí ele vai dizer no versículo 13: dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então até então Paulo está falando para judeu, e agora ele volta e se vira para nós gentios, dizendo assim: eu sou apóstolo dos gentios e eu glorifico o meu ministério. Gente, não é lindo isso? Deus escolhe um judeu fanático, perseguidor, e o que ele perseguia, ele se torna, ele fala que agora ele glorifica o que ele se tornou. Como que Deus tem o poder de transformar um coração. Por isso que nós não temos o direito de julgar: ah não, aquele fulano não vai converter nunca. Não, fulano não. Qualquer um converte, menos fulano. Você já ouviu isso? Nós não temos essa capacidade intelectual, espiritual para dizer. Por isso que nós temos que pregar. Porque Paulo era o improvável de Deus. E ele está dizendo aqui: eu glorifico agora o meu ministério. Qual que é o ministério de Paulo? Pregar para gentio. Ele matava os cristãos e agora ele prega a mensagem que ele matava. É assim que Deus faz. Então, no versículo 14, ele vai dizer: para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ou seja, os ciúmes do meu povo, e salvar alguns, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Então Paulo está dizendo isso, que ele percebe, ele entende a grandeza do que Deus está fazendo. Deus está permitindo o endurecimento de Israel para alcançar os gentios. É como um ping-pong da graça. A graça está aqui nos judeus, agora a graça está aqui nos gentios. Hoje nós vivemos o tempo da graça para os gentios, até que venha a plenitude dos gentios, e aí Deus está olhando para o judeu e fazendo com que eles tenham ciúmes de nós, olhando para nós, para que eles também sejam alcançados. Então qual que é o coração de Deus nessa história toda? Que todos sejam alcançados pela graça. Esse é o coração de Deus. E aí no versículo 16 ele vai falar: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. O judeu, ele entende muito quando fala da questão da primícia, porque quando ele dá a oferta do cominho, da murta, da farinha, ele entende que ele está dando o que ele tem, tudo que ele tem. E Paulo está dizendo aqui que as primícias são essas pessoas que são do remanescente, que ele tem separado. Então, esse remanescente representa o todo. Deus está olhando para o todo. E a partir de agora, Paulo ele vai trazer a analogia da oliveira. E quando tem oliveira, videira, figueira, o povo de Israel entende muito bem, porque são árvores típicas, de Israel. E qual que é as características da oliveira? A oliveira, ela vai produzindo a seiva e ela vai dando frutos nos seus ramos.
Quando a oliveira para de produzir a seiva e para de dar fruto, o agricultor vai lá numa outra oliveira, corta um ramo da oliveira que está saudável e enxerta esse ramo na oliveira que não está produzindo. Quando pega, porque pode acontecer de não pegar da primeira vez, quando pega, a oliveira é estimulada a reproduzir a seiva. E aí os ramos que estavam mortos começam a dar frutos novamente. Olha a analogia que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo que a oliveira é a árvore de Israel, porém alguns ramos foram cortados. Por que esses ramos foram cortados? Porque esses ramos pararam de produzir fruto. Então Deus pegou um ramo da oliveira brava, que somos nós, os gentios, e enxertou nessa oliveira. Para que esses ramos foram enxertados na oliveira? Para que a oliveira seja estimulada a produzir fruto. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você converteu para estimular Israel a produzir fruto. Deus está de olho em Israel. Deus tem um propósito na sua vida, como cristão, como povo de Deus, como igreja. Mas Deus está olhando para Israel através de você. Deus está usando a mim e você para que a oliveira continue a produzir frutos. Não é lindo? Então ele vai dar uma exortação para a gente no versículo 18. Não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente pode pensar assim, olha, eles foram cortados e nós fomos enxertados na oliveira. Então ele fala, aí, tá vendo, judeu? Você ficava me desprezando. Você falava que eu era, imundo, impuro. Agora eu que estou na oliveira, você não está. Então, qual que é a exortação? Não te glories. E o que ele vai dizer no versículo 19? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas teme. Por quê? Porque você só está na oliveira porque o próprio Deus colocou no seu coração a fé para crer em Jesus Cristo e estar nessa oliveira. Não vem de você. A capacidade não é sua. Você apenas está lá porque Deus tem um propósito. Então a nossa vida cristã, ela tem que se pautar nisso. Orar por Israel. Você tem que olhar para Israel e ansiar para que Israel seja salva. Porque quando Israel, como nação, como povo, olhar para nós e ver uma vida cristã autêntica, eles vão ter ciúmes de nós, vão dizer, eu quero esse Jesus para mim. Esse é o plano de Deus para Israel. 22 vai dizer, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade. Deus está usando de severidade com Israel agora. Deus está usando de bondade com você agora. Mas nós não podemos nos ensoberbecer. O amor de Deus não anula o juízo. E o juízo de Deus não anula o amor. Deus é capaz de amar e aplicar juízo ao mesmo tempo. E para fechar essa sessão, ele vai dizer assim, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha que interessante. Olha o que Paulo está dizendo. A responsabilidade de Israel é não se manter na incredulidade. Porque se eles permanecerem na incredulidade, eles não serão enxertados de volta. Mas se eles não se mantiverem na incredulidade, eles serão enxertados. É isso que você acabou de ler aí. E olha aqui. Porque Deus é poderoso para os enxertar de novo,
Pois se você foi cortado por natureza oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados da sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ele está dizendo aquilo que eu expliquei. Quando um ramo de outra oliveira é enxertado em outra, corre o risco da rejeição. Então, se você conseguiu entrar na oliveira, quanto mais um ramo que é próprio daquela oliveira. Então é mais fácil, é como se Deus estivesse dizendo assim, é muito mais natural que Israel esteja nessa oliveira do que você. E aí no versículo 25, ele vai dizer, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Paulo diz isso, que esse jogo de ping-pong da graça de Deus é um mistério para ele, é para nós também. E isso nos remete à soberania. Nós temos que entender que Deus é soberano, que Ele age na história como Ele quer e de forma esplendorosa, que a nossa mente humana não consegue alcançar. E o 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertadora. E ele traz uma profecia de Isaías 59, dizendo, ele apartará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Todo Israel aqui não significa que todo israelita vai ser salvo, mas a grande massa do povo. Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Deus está dizendo, eu estou de olho neles porque eu tenho uma aliança com eles. Paulo trouxe lá do Velho Testamento esse versículo dizendo, né, que viria o libertador de Sião. Ele está falando de Jesus, trazendo essa promessa. E essa promessa não é só para o gentio, essa promessa é para o judeu. E aí ele vai dizer, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia. Então o propósito de Deus na desobediência é que venha o quê? Misericórdia. Deus está olhando para mim, para você, para o povo lá fora no carnaval, para os judeus, para Israel, para que eles alcancem misericórdia. Porque Deus a todos, 32, encerrou na desobediência, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse todos não é o universalismo, nem todos serão salvos, mas Deus estende a sua oportunidade. Queridos, até aqui é como se Paulo estivesse subindo uma grande montanha, escalando essa montanha, desde o capítulo 1 de Romanos, e quando ele chega aqui, nessa parte, nesse versículo, é como se ele chegasse no topo dessa montanha. Aí vem uma doxologia, é como se Paulo estivesse concluindo um tema, um raciocínio, e ele vai concluir dando glória a Deus, dizendo amém, mas geralmente Paulo faz isso no final da carta. Ele vai fazer isso diferente em dois lugares, ele vai fazer isso em Efésios, ele vai fazer isso aqui agora em Romanos, porque ele vai mudar completamente de assunto a partir de agora, apesar de ser o mesmo assunto. Ou seja, a doutrina, os fundamentos, tudo que ele tinha para ensinar, até aqui foi dado. A partir do capítulo 12, Paulo vai nos ensinar como viver então essa nova vida. Então vai vir coisas práticas no nosso dia a dia. O fundamento foi posto. Você agora aprendeu como que a salvação é, pela graça, como isso acontece. E a partir de então, e agora, como que a gente vive a partir disso? Então, antes de Paulo continuar o capítulo 12, ele dá uma parada no cume desse monte, olha para trás, e ele contempla o caminho trilhado,
o ensinamento que ele fez desde o capítulo 1. E aí, como uma explosão de adoração, ele vai dizer, versículo 33. Os músicos estão aí? Pode subir. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo está fazendo? Ele olha para tudo isso que ele acabou de dizer, tudo isso que ele acabou de ensinar, e ele diz, é profundo demais a sabedoria de Deus. O conhecimento de Deus é inescrutável, não dá para atingir, não dá para explicar o que Deus faz, não dá para controlar as ações de Deus, Ele é soberano demais. Paulo, então, mediante toda a teologia que ele vem nos ensinando, ele para como se um suspiro e adora. Isso é uma adoração, é um poema que Paulo faz a Deus, dizendo que tudo é para Ele, tudo vem dEle. Quem pode olhar a mente de Deus e entender o que Deus está planejando? Nós não podemos fazer isso, e aí Ele adora. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. A teologia, irmãos, ela é necessária. Mas sabe para quê? Para fazer Deus conhecido. No seguinte sentido, não para ensoberbecer você com conhecimento. A teologia, ela tem que te levar à adoração. Se a teologia, se o conhecimento de Deus, da palavra dele, não fizer você parar e olhar para ele com esse olhar de Paulo, a sua teologia é vã, é só conhecimento, é só letra, e letra mata. Você tem que ter conhecimento, olhar para Deus e se prostrar em adoração. E eu quero convidar você essa noite a fazer isso. Desde o primeiro capítulo nós estávamos estudando Romanos. O que esse conhecimento tem feito com você? Será que você tem vivido uma vida de adorador? Será que você tem contemplado esse Deus? Visto a grandeza dele, a bondade dele? Será que o que você tem aprendido tem levado você ao quebrantamento? Ou você tem se ensoberbecido em achar que você é melhor do que as pessoas porque você conhece alguma coisa de Deus? Aquele que o melhor teólogo é aquele que conhece a Deus, mas que acima de tudo usa esse conhecimento para adoração. Você pode dizer um amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar antes de orar. Santo, maravilhoso Jesus, o Senhor é digno, Pai. Toda adoração, Pai, que podemos levar ao Senhor, o Senhor é digno de receber. A Ti toda a glória. Igreja, feche os teus olhos agora. Lembre-se que Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está com você o tempo todo. E tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você expressar, Ele vai estar atenciosamente ouvindo. Oh, Jesus. A Ti, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
mais que há em Ti, Senhor. Nós paramos como Paulo e, de uma forma tão expressiva, nos rendemos em adoração. Ó Deus, te pedimos que essa vida de adoração seja um hábito, que nós possamos viver uma vida como adoradores, Senhor. Tire-nos da rigidez espiritual, da frieza, da mornidão, algo que o Senhor vomita. Mas, em nome de Jesus, nos leve a viver uma vida, Senhor, cristã digna do Teu chamamento, Senhor. Nesta hora, querido, se você sente no seu coração o desejo de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, se você entende que precisa da salvação em Cristo e no seu coração entendeu que Deus colocou fé suficiente para que você seja salvo, levante as suas mãos no seu lugar. Nós queremos orar por você. Tem alguém aqui neste lugar que diz: eu preciso de Cristo como Senhor e Salvador? Ou alguém que estava desviado, vivendo uma vida fora da comunidade cristã e quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém aqui essa noite? Então vamos orar, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos essa noite. Te bendizemos por tudo que o Senhor fez aqui. E declaramos: somos teus, pertencemos a Ti. E faz de nós verdadeiros adoradores. Querido, vai em paz. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de bênçãos. Aproveite o restante do feriado com a sua família. Seja uma bênção, em nome de Jesus.